Fala galera, programadorzão na área. Hoje vamos dar continuidade aí ao desenvolvimento do nosso aplicativo My To-Do List. Recapitulando o que a gente fez na última aula, a gente criou a Button Navigation, né, que seria a navegação interna. A gente criou a tela de splash, criamos a tela de login e começamos a implementar a nossa tela inicial. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso desenvolvimento do nosso app. Vamos continuar da onde a gente parou. Deixa eu só pegar aqui o nosso layout, né, o nosso protótipo, da onde a gente parou. Então, lembrando que a gente na última aula a gente criou essa lista de tarefas, né, onde tinham 3 objetos e dentro desses objetos nós tínhamos o nome da tarefa, tínhamos a hora e tínhamos o check, né, que vai ser aquele quadradinho, esse quadradinho aqui, que ele vai determinar se está marcado ou não. Então vamos lá, agora a gente vai começar a customizar a nossa lista. Vamos voltar aqui no nosso método renderItem. Se vocês verem aqui, eu estou renderizando um layout, né, um componente. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma view, porque vai ficar por fora da view, né? Vai ficar dentro da view, quer dizer, dentro de um bloco view. E dentro do nosso bloco, a gente vai começar a colocar os nossos itens dentro. Que a gente aqui tem, no caso, uma view. Uma view seria cada item desse aqui seria uma view. A gente precisa simplesmente criar ele uma vez, uma única vez, e ele vai renderizar de acordo com a quantidade de itens na nossa lista. O flat list ele já sabe isso, e nesse render item aqui ele já faz isso pra gente. A gente não precisa se preocupar na quantidade de itens que tem para renderizar. Por exemplo, lá na web você precisa fazer um map e fazendo um for, um loop para poder renderizar cada item. Aqui no nosso caso não, o flatlist ele já sabe fazer isso, ele já foi criado especificamente para trabalhar com itens. Eu vou salvar aqui, eu criei uma view, né? Criei 2 itens. Vamos dar um reload aqui, ó. Ah tá, ele deu erro porque eu não estou importando a view aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, já que a gente está usando o Styled Components e a gente já está fazendo tudo isso aqui, eu vou criar aqui no nosso Styled Components um cara chamado Item, Container Item, melhor. Container Item, certo? E dentro desse Container Item ele vai ter uma view, que vai ser aquela view branca por fora, né? Esse cara aqui é um item, vai ser uma view. Esse cara aqui é outra, vai ser outro componente. E aqui são 2 textos. Então aqui no nosso componente eu vou dar logo um background para ele aqui na cor branca, né? White. Background color. Ele aceita tanto o background quanto o background color, tá? Vou deixar background color para seguir o padrão. Vou colocar a largura dele de 100%, o width de 100%, ou seja, ele vai ocupar 100% da largura do pai dele, que no caso seria o flat list. Se eu dizer que o flat list ele tem 50% de largura, ou seja, se ele tiver metade do tamanho da tela, o item vai ocupar o tamanho 100% do pai, que é o flat list, então ele vai ficar do tamanho de acordo com o flat list. E eu vou dar uma altura aqui, height. Vamos dar um rating aqui de 70 pixels. A gente já tem lá o text, né? Então eu vou salvar aqui o container item. A gente vai vir aqui agora, vai adicionar ele nos nossos imports. E simplesmente eu vou chamar ele aqui agora e vamos ver a mágica acontecer.
tá, ele tá dando um errozinho aqui, ó, porque ele tá dizendo que cada item precisa de um ID. A gente precisa especificar para ele que cada item ele tem uma coisa que diferencia ele do próximo item e assim por diante. Segundo a documentação, quem faz esse cara aqui é o Case Tractor. A gente vai adicionar aqui o Case Tractor para ele parar de dar esse erro. E aí, como a gente não tem ID na nossa view, a gente precisaria de um ID. Eu vou colocar um ID aqui só para vocês entenderem como é que ele funciona. Vou colocar aqui o ID 0. Vou dar o ID 0, 2 e 1. E aqui, no nosso Case Tractor, ele já trabalha com um item, da mesma forma que o Render Item. E aqui no retorno ele recebe uma função. Como eu estou usando o Arrow Function, eu não preciso dar um retorno, eu posso fazer aquele retorno explícito, né? E aí eu vou dizer para ele aqui que o retorno dele é uma string, porque ele precisa de uma string do tipo ID. Vou salvar aqui, ele já vai colocar pra gente no padrão. Se eu vir aqui agora, dá um dismiss e dá um reload. Beleza. Agora ele está dando um erro no font size por causa do text. Então nosso text aqui a gente vai fazer o seguinte, vai meter um size aqui pro primeiro de 20 px, no segundo a gente vai colocar 16 px. Eu não sei se vocês perceberam, mas olha só, a nossa lista ela tá aqui, só que como todo mundo é branco e não tem espaçamento entre um e o outro, vocês estão achando que é um único item, mas na verdade não. Quer ver? Olha só a mágica que é, se eu vir aqui, ó, vamos olhar aqui o layout, ele tem um espaçamento, então eu vou dar um padding para ele aqui de 10 px, que é para separar. Vou colocar um merging aqui, o padding vai ser depois. Beleza. Aqui ele já tá os 3 itens lá, tá vendo? Esses 3 caras já estão lá aqui. O padding, o margin, ele normalmente ele atribui um espaço fora do item, ele empurra fora do item para dentro. E o padding ele pega dentro do item e empurra para dentro. Ou seja, só para vocês entenderem, o margem ele deu espaçamento do pai para o filho. O padding ele dá do filho para o outro filho. Deixa eu colocar esse cara aqui com 16. Aí agora aqui a gente vai dar uma cor para ele, né? A gente vai colocar aqui um black. E a gente vai dar uma cor pro de baixo de gray, que seria aquele cinza. E o de cima aqui a gente vai dar o item name, que é o nome da tarefa, o de baixo é a hora. E aí eu salvando, olha lá, que coisa linda, a gente já fez esse nosso layout. E aí olha só, o margin, né, que eu coloquei, ele deu espaçamento entre os itens, tanto da esquerda quanto da direita, embaixo, em cima. E o padding, se vocês repararem, ó, eu vou colocar um padding aqui de 20 px e olha lá dentro como que ficou, tá vendo? Ele deu espaçamento dentro do item. Eu vou colocar um espaçamentozinho aqui só de 10 para não ficar colado e beleza, já tá bem parecido, né? Eu vou colocar também uma coisa aqui que não tinha feito lá no layout, eu vou colocar um border radius aqui de 8, só para dar uma embelezada aqui no nosso item, para deixar ele arredondado. A minha largura aqui eu vou colocar ela só de 90%, eu não quero que ela ocupe todo o espaço.
melhor. Agora eu vou fazer vou utilizar uma propriedade aqui que ela se chama Dimensions. E o que que ela faz? Ao invés de main, deixa eu fazer o from aqui que ele vai do React Native. Deixa eu pegar aqui o Dimensions. Deixa só ele carregar, beleza. Então, ó, o que acontece? Quando a gente coloca 100%, normalmente ele pega também essa partezinha aqui do device e essa outra partezinha, e ele não entende o tamanho da tela. Ele acha que 100% é todo o device, sem fazer o cálculo das bordas, e aí às vezes acontece isso aqui que tava acontecendo aqui no item, onde eu coloquei 100%, ó, se vocês repararem, ele tá pegando e tá jogando um pouquinho mais para cá. E aí o Dimensions, o que acontece dentro dele, tem uma propriedade que se chama getWindow. Vou fazer aqui embaixo aqui para vocês entenderem. Ó. Eu vou pegar a largura utilizando o dimension. Deixa eu pegar aqui width screen. Dimension.get window, ou seja, ele vai pegar o tamanho inteiro da tela e aí é que eu consigo dizer para ele que eu quero a altura ou eu quero a largura. No caso aqui, ó, beleza, que ele está dizendo que eu posso pegar a dimensão da tela ou da janela, no caso. No caso aqui a gente vai usar a janela. E aqui, ó, o if screen eu vou usar para ele pegar o tamanho todo da tela. Ele deu erro aqui, porque quando eu estou fazendo a inserção de um JavaScript dentro de outro, eu preciso colocar dentro dessa chavezinha aqui. E aí, beleza, ele deu, tá dando um erro de unidade, mas isso tanto faz. Eu prefiro trabalhar com largura, tá? Isso aqui é uma das formas de você usar o 100%. Eu prefiro usar a largura e sempre diminuindo a porcentagem dela. Por exemplo, 100% é o tamanho inteiro, então eu vou tirar 10%, vou jogar 90%, que aí vai ocupar o tamanho da tela com 90%. Vamos jogar aqui um 95%, só para ele ficar um pouquinho mais para o canto. E beleza, que ele já se adequou ao tamanho da tela. O nosso container list aqui, que é aonde está o flat list, eu vou dar um margem top só para ele afastar a lista lá do nosso componente de progresso. Eu vou dar um espaçamento de 20px. Olha lá, ele já empurrou. E agora a gente vai fazer, a gente já fez esse cara, agora a gente vai fazer o checkzinho. Do mesma forma que eu falei para vocês, né, que a gente pode estar usando bibliotecas, já existe bibliotecas para isso, mas eu particularmente prefiro criar na mão, porque eu consigo controlar. Então, basicamente aquilo lá é só um touchable. Vamos colocar aqui o nome dele de check. Installed.touchable. Eu acho que ele já tem até um check. Vamos ver aqui se na documentação o que ele tem já pronto. Checkbox. Não tem? Checkbox. Não tem, então vamos procurar no Google aqui se tem algum componente próprio. React Native Checkbox. Vamos ver o que a documentação aqui diz pra gente, ó. Então, aqui não tem.
Então, vamos fazer na mão mesmo, vamos fazer na unha. Então, eu vou fazer aqui um Touchable Opacity. Eu vou dar um tamanhozinho para ele aqui, vou colocar 10px, que ele tem que ser pequenininho, uma altura também de 10px, ele é um quadrado. A gente vai colocar um border width, que seria uma borda para ele de 2px, e vamos dar uma border color red, para ele acompanhar ali a nossa cor, e vamos dar um border radius para arredondar as bordas, radius de 4px, beleza. Aqui vai ser o nosso check, né? Ele vai começar como false. Vou colocar ele aqui. Temos, na verdade a gente tem essas duas formas aqui, essa e uma outra que eu vou mostrar para vocês. Tanto uma quanto a outra dá pra gente deixar, ó, ficou pequenininho demais, vou jogar aqui 20px. Outra coisa, eu vou criar um layout logo aqui, vou colocar um nome só de item texts, só para a gente controlar os textos de um lado e o checkbox do outro, para fazer esse esqueminha aqui de o texto ficar aqui e o checkbox ficar aqui. Então, deixa eu ver aqui. Aqui ele não vai fazer nada. O nosso container item, ele vai ter uma flex direction, que é para direcionar como linha. Agora ele está como coluna, né? Coluna é um embaixo do outro, linha é um do lado do outro. Flex direction row. Ó, aí se vocês verem, ó, aqui no nosso layout ele tá um do lado do outro, só que aí ficou o texto, a hora e o checkbox. Aí o nosso item texto aqui, ele vai ser do tipo coluna. Então ele vai entrar aqui, apenas para alinhar os textos. E olha lá, beleza, né? Já ficou um de um lado, outro do outro. E agora eu vou colocar eu vou colocar aqui também o flex o justify content. Eu vou jogar o space between, que aí ele vai jogar um espaço entre eles e vai empurrar lá pro canto, ó, tá vendo? Agora eu vou alinhar também ao centro, então align center, align content, para alinhar os itens ao centro, para ele não ficar tão em cima. Align items, isso. Beleza, então já ficou tudo alinhado ao centro. E agora no nosso check aqui eu vou dar um espaço, uma margem right, que é para empurrar um pouquinho para dentro, que ele está muito encostado ali. Margem right de 10px, beleza. Eu vou aumentar um pouquinho ele aqui para 25px. E aí, beleza, olha que bacana, a gente já tem o clique dentro. Então, agora a gente precisa trabalhar esse clique. Como que eu posso fazer? Dentro desse clique, eu poderia, por exemplo, ó, se eu vim aqui colocar um background color red. Olha só o que que acontece. Eu poderia estar controlando, ó.
E ele ficaria, só que aí ele ficaria sem aquela imagenzinha ali. Aí para isso aí a gente vai usar aquele cara que a gente tem, o React Native Vector Icons. A gente vai colocar uma imagenzinha dentro dele e essa imagenzinha vai aparecer com um checkzinho. Deixa eu só carregar aqui, beleza. Olha só, aqui a gente tem uma imagenzinha do check que era para ter, né? Beleza. Deixa eu carregar aqui só um pouquinho, que a página parece que está um pouco lenta. Check. E aí a gente vai preencher aquele checkzinho lá com a imagem. Já tem bibliotecas prontas, mas como eu falei para vocês, né? Como é uma paradinha tão simples, eu não vejo... Ó, a gente tem vários aqui, a gente vai ver se a gente tem lá no Material Icons, que é o primeiro que a gente usou. Ó, a gente já tem o check, checkbox e tem o check outline. Então a gente vai usar o checkbox e o check outline. Em vez da gente usar esse cara aqui, a gente vai fazer assim, para ficar mais simples. A gente vai importar o import. Vamos colocar aqui check view from React vector icons barra material icons. Ao invés da gente usar esse check aqui, a gente vai usar a gente vai usar só as imagens. Dá para fazer também o controle pelas imagens, por isso que eu acho o JavaScript tão impressionante e tão legal de se trabalhar, porque você consegue de várias formas fazer o mesmo resultado. Aqui tem um size, aqui tem um name dele. E aí, vejam só que coisa interessante que é. Opa, deixa eu salvar, que ele deu um errozinho aqui, que não precisa das chaves. Salvei. Olha lá, ele já deu o checkzinho, só que ele não tem clique, né? Mas a gente vai resolver isso aqui agora. Eu vou colocar a cor dele aqui. Red. Para ele ficar preto, ele vai preencher o íconezinho. Beleza. Vou aumentar o tamanho dele aqui para 35. Legal. Já ficou a nossa cara ali, né? Agora eu vou pegar esse check outline. Então, olha só, ele já tem essa carinha aqui, né? Agora a gente precisa colocar a linhazinha branca. E aí, agora que vem a grande sacada do JavaScript. Nos nossos itens aqui, ó, tá todo mundo true, que é para aparecer true quando tá marcado e false quando tá desmarcado. Eu vou deixar só o primeiro false, certo? E aqui, como a gente está trabalhando com JavaScript, eu posso simplesmente vir aqui, pegar o item.check e dizer para ele assim, ó, se for marcado, se for true, aparece aquela telinha ali bonitinha ali com ele marcado. Se não, utilizando o nosso ternário, você me coloca o outro carinha que é o não marcado. E olha só, olha que coisa linda. Agora, quem está checado já vem marcado, quem não está checado não está marcado. E aí o que eu faço agora? Eu venho aqui simplesmente, coloco o onPress, ele tem essa opção de clicar no próprio íconezinho. Vou criar uma funçãozinha aqui
Vou criar um alerta aqui só para vocês entenderem teoricamente o que vai acontecer. Ó. Cliquei, certo? E aí quando eu clicar, ó, apareceu a opção cliquei, ó, tá vendo? Tá, mas e aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função aqui, handler check, pode ser? Handler check, certo? E eu vou passar o item, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou criar essa função aqui fora, function handler check, eu recebo aqui uma task, vou deixar ele com o nome de item, só para a gente saber que a gente está clicando no item. E aí eu vou pegar e vou fazer uma interação na minha lista e vou alterar o valor do cheque daquele item que a gente está clicando. E aí ele vai renderizar sozinho. Como que a gente vai fazer a interação da lista? E para a gente interar aqui nessa lista, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente vai tirar essa lista aqui de dentro, né? Porque a gente não vai interar sobre ela. Ela é como se fosse aquela lista que vai vir de fora, sei lá, de um back-end, alguma coisa do tipo. A gente vai usar o nosso state para a gente controlar o estado, que a gente já viu isso aqui lá no nosso login, né? E aqui dentro agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar nossa variável, vamos colocar aqui, chamá-la de list tasks e set list tasks padrão. E aqui dentro do user state eu vou jogar a nossa lista tasks. Bacana, até aqui não mudou nada. E aí agora a nossa lista ela vai utilizar o nosso list tasks. Ou seja, a partir de agora a nossa lista ela está sendo a nossa list tasks. Essa de fora aqui ela não, a gente não tem mais não tem mais acesso a ela. A gente vai trabalhar só nessa list tasks. E agora aqui no nosso handler check a gente vai fazer o seguinte: set list tasks, que a gente vai dar uma nova lista. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa list tasks, vou tasks, vou interar nela com o map, ou seja, eu vou percorrer a nossa lista e vou verificar o seguinte: task, né, no caso o item, se, deixa eu fazer aqui um if aqui, né, se a nossa task da lista, né, que está sendo integrada, ponto id, se ele for igual ao nosso item que foi passado lá no check id, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o task.check e vou atribuir um novo valor para ele, que vai ser o contrário do que já está lá. Task.check. E aí eu vou retornar simplesmente a nossa task. Beleza. E aí vamos ver o que dá aqui, ó. Cliquei, mudou. Certo? Ó. Cliquei, mudou. Cliquei, mudou. Beleza? Então nosso clique ele já está feito. O que mais que a gente precisa fazer aqui? Criar o nosso botão do mais. Vamos criar esse botãozinho de mais aqui. Então o nome desse, eu vou até usar esse layoutzinho aqui do check que a gente estava customizando. O nome dele chama-se float button, tá? Para quem não conhece, seria um botão flutuante. Float button. Ele também vai ser um touchable opacity, ele vai ter um background color red. Vou dar um tamanho para ele aqui de 50, outro de 50. E aí agora vem uma propriedade interessante que se chama position. Quando eu uso position e dou um atributo para ele chamado absolute,
que ele faz? Ele pega esse item absolute. É porque não precisa das aspas. Absolute. Ele pega qualquer item que você coloca na tela e ele sobrepõe todo mundo quando você adiciona essa propriedade aqui. Agora a gente vai adicionar ele aqui. Deixa eu colocar ele aqui no lugar. E agora eu vou adicionar ele aqui no nosso layout. Tem que ser no container tilde, né? Tá. Deixa eu chamar ele aqui, float button. Fecho. Vamos ver onde ele vai aparecer. Deixa eu ver aqui. Float button. Ah, porque eu não salvei aqui. Não salvei o style e aí ele deu erro porque ele não estava encontrando. Beleza, ele já apareceu ali em cima. Só que a gente quer que ele esteja embaixo, certo? Bottom 0. E a gente quer que ele esteja alinhado à direita. Right, height. Vou colocar 0 também. E aí olha só onde ele vai aparecer. Beleza, ele já apareceu aqui embaixo, né? Vamos dar um espaçamento para ele aqui de 10. De 10. E o border radius dele a gente vai jogar aqui 50 para ele ficar redondinho. Ó. Ele está dizendo que não pode ser só 10, tem que ser px, que ele precisa. O tamanho dele ali também ficou pequenininho, a gente vai jogar com 70. Beleza, a gente já tem o botãozinho aqui, né? Legal. E agora a gente precisa colocar o botão de mais dentro, né? E ele já tem um clique, então o clique ele vai submeter para nova tela. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar o botão de mais. Então vai ser, vamos importar ele aqui com o nome Edge Plus from. Aí a gente vai pegar esse mesmo cara aqui. Melhor, então a gente não precisar de importar duas vezes, eu vou alterar o nome desse check view aqui para icon, beleza? Para a gente reaproveitar ele aqui. Só para a gente não ter que importar duas vezes o mesmo cara, a gente vai fazer ele aqui e vai fazer ele aqui dentro. Float, fecha. Float button. Beleza, vou colocar ele aqui dentro. Por enquanto eu coloquei ele com aquele iconezinho ali, ele vai dar erro. Eu vou deixar ele só com o nome de checkbox. Mas a gente é só para ele renderizar ali pra gente ver como é que ele tá ficando. A cor dele vai ser branca. White. Legal. Agora a gente vai vir aqui no nosso native vector icons e vai pegar um botão de plus. Não sei se tá plus. Ah, tá plus. E aí no nosso material icons, não, ele tá plus, mas não é plus, então ele deve ser o edge. Vamos ver. Edge. Plus é para somar, no caso, seria para uma questão de soma. A gente vai colocar ele aqui. Vou dar um tamanhozinho para ele maior aqui de 50. Beleza, agora a gente só vem aqui e alinha ele ao centro, né? A gente faz um justify content, center, align items. Vai. Center. E bacana, a gente já tem o nosso botãozinho de mais ali.
O que mais que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa chamar a próxima tela. No nosso float button a gente vai chamar o onPress. Dentro do nosso onPress a gente vai passar uma função. Nessa função aqui a gente vai chamar o navigation lá do props, né? Vocês se lembram do mesmo esqueminha que a gente fez lá na Splash, onde a gente usou o navigation e aí a gente fez a navegação para a tela de home. Só que eu estava olhando a documentação do Hooks e tem uma parada bem legal que agora eles implementaram, que é o React Native Use Navigation. Esse cara ele é muito interessante porque a gente não precisa ficar fazendo toda aquela firula lá que a gente fez. A gente simplesmente vem aqui, importa ele na nossa tela, na nossa home. A gente simplesmente vem aqui, importa ele. Opa, que importa o Use Navigation, certo? Que ele é ele é um componente de dentro, ele é uma função de dentro do React Navigation /native, que é o que a gente já usa para fazer a navegação. Daí ele vem aqui e adiciona isso numa variável. Vamos lá, vou jogar aqui numa variável navigation. E agora eu simplesmente venho aqui e faço navigation.navigate e o nome da nossa tela que é Details. Beleza, e aí agora quando eu clicar aqui, ele já caiu na nossa tela de detail. O que mais que a gente pode melhorar aqui? Onde ele está dando erro é porque ele está esperando uma string. Ele está esperando que a gente passe assim, ó, 10px. No size, aqui 10px. E aqui a gente passa 20px. Daí beleza. Nossa tela aqui, se eu vir aqui agora, por exemplo, e colocar mais, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, coloca aqui 3, 4, 5, 6, 7, tenho 7 itens aqui, daí eu vou renderizar a minha tela, e olha lá, já tá, nossa, opa, fechou aqui, já tá a nossa telinha, ela já tá fazendo aquela animação e o botão, tá vendo? Ele não sumiu. Agora a gente vai partir lá para nossa tela de details e tentar finalizar ela também. Deixa eu criar logo aqui o arquivo de style, styles.js. Eu vou copiar o meu style da Splash. O que eu vou ter aqui na nossa detail? Eu vou ter a barra de título aqui em cima. Vamos ter uma caixa para escrever, a data para escolher e o botão para criar. Beleza. Então a gente vai ter o título, a gente vai ter um botão de voltar. Então a gente já vai criar aqui o nosso header. Style.view. Tá, só um detalhe. Eu tô criando o header porque eu particularmente eu gosto de usar eu gosto de criar o nosso toolbar
Mas se você não quiser criar, tem a opção também de você deixar aqui no nas nossas rotas, ó, aonde eu coloquei aqui o screen options. Opa, deixa eu isso. O screen options aqui, se eu salvar aqui e deixar, olha só, todas as nossas telas elas já vão ter ó, aquele aquela toolbar. Daí, quando eu clico, ó, ele já me dá a opção de voltar. Pra gente não precisar de ficar criando a nossa header lá, eu vou deixar ela logo assim, né? Pra gente diminuir aqui o nosso trabalho. Então eu não vou criar a header eu só vou dar o nome de criar tarefa e também vou passar uma cor para ela. Vamos deixar preto, né? Então deixa eu jogar logo aqui. Na minha splash eu posso jogar uma screen option para header show. Na login também eu posso colocar. E aqui na nossa home vamos ver aqui. Toolbar, React Navigation. Deixa eu entrar aqui na Docs. React Navigation, vamos ver aqui a opção de passar, de alterar as cores. Papá, papá, options, é só options. Então, na verdade não é screen options, é só options. Options, legal. Na nossa home aqui, na nossa options, a gente vai passar um background. Deixa eu ver se ele tem. Header background título, ou seja, eu quero sem título, eu vou jogar um null. Vamos ver se ele aceita isso. Não, não aceita. Então, deixa eu... vamos lá. Moving, configure the header bar. Configurar. Ele me deixa colocar o título. Por exemplo, o título então aqui, se eu colocar no era para ele funcionar. Beleza. Agora a gente vai jogar o que? Uma cor. Deixa eu ver se ele deixa eu alterar a cor. Header style. Ah, tá. Então eu tenho que fazer isso aqui, ó. Header style. Nesse cara aqui. Eu vou passar uma vírgula. Vou jogar um header style. De acordo com a documentação, ele vai pintar. Daí eu quero aqui que ele seja um black. Ele tem um underline ali. Mas deixa eu ver se eu posso deixar esse cara sem a nossa header, que aí a gente não precisa nem configurar ela. Se ele deixa eu fazer isso. Pronto, ficou legal. Não precisa, né, da gente precisar configurar ela aqui. E agora aqui na nossa detail, ela já deixou. Então vamos configurar ela. Então eu vou pegar para header style, header tint, beleza. Então vou jogar tint, isso aqui, mais isso aqui. Vamos jogar aqui nesse cara, vamos jogar nas options. Vamos ver o que, que ele vai dar aqui. Beleza, já ficou. Agora a gente pega e joga um black aqui.
Beleza, ficou do jeito que a gente queria. E agora, o que mais? Vou jogar o título logo aqui, né? O título da nossa view vai ser criar tarefa. Vou jogar uma vírgula aqui. Criar tarefa. Pronto. Agora a gente já tem tudo implementado. A gente não precisa mais se preocupar com isso aqui. Com o botão de voltar também. Ele já está sozinho, ele já está fazendo. Vamos ver se ele deixa eu tirar o back. Tirar aquele nomezinho back ali. Vamos ver se ele tem aqui. Aqui, ó, customizar o back button. Header title back. Então eu consigo fazer isso. Jogar sem valor? Vamos ver. Não. Se você quer alterar com o header button, vamos aqui ler mais. Header title, header button, header back title. Ele só funciona para o iOS. Teoricamente era para ele funcionar assim, ele não está funcionando assim. Deixa eu jogar ele aqui. Igual. Vamos ver dentro do style se ele aceita. Isso aí. Só jogar dentro do style. Beleza, nosso header já está customizado conforme o nosso layout. Agora a gente vai jogar essa caixinha aqui e o botão. Então a gente precisa no style do DT, como não vai ter mais header, a gente vai criar aqui um input, onde ele vai ser do tipo input, text input. No nosso container aqui, que é o cara interno, a gente vai jogar uma margem de 20px. Legal. O nosso input, a largura dele vai ser 100% do pi. E a altura mínima dele, por que eu vou colocar a altura mínima e não vou colocar uma altura já fixa? Porque aí se o cara quiser escrevendo até embaixo ele vai poder. Então a gente escreve aqui o mínimo rating. Ele já vai começar com uma altura mínima de 150 px. A gente vai dar um background para ele aqui branco, né? Para ele ficar todo branco. Background color branco. E a gente vai colocar uma border radius de 8px. Deixa eu ver o que mais. Vamos criar o nosso botão. Const button. Styled touchable opacity. Nosso botão ele vai ter uma largura de 75%. Ele vai ter uma altura aqui de, vamos botar aqui 60px. Ele vai ter uma cor, background color vermelha, color red. Ele vai ter uma border radius de 8px. Legal.
ele vai ter uma margem top, a distância do item de cima, 50 px, beleza. Agora a gente não tem logo, e agora a gente vai importar tudo isso aqui, cadê você? Aqui, não, peraí, style aqui. Agora a gente vai importar todo mundo aqui, né? Nosso container, o nosso title. Na verdade, acho que nem vai precisar mais do title, né? Vai precisar do title só para jogar esse textinho aqui dentro. O que mais que a gente tem? O input e o button. O input e o button. Agora eu vou distribuir eles aqui. Container. Legal. Temos um input. Temos o button. Legal. E dentro do button a gente tem o title. Dentro desse title a gente vai ter o texto salvar, criar tarefa. Criar tarefa. Vamos salvar aqui, vamos ver o que vai dar aqui. Eu escrevi rate errado, né? Aí ele não vai mesmo não. Rate. Essas palavras são muito chatas. E beleza. Ficou quase do jeito que a gente queria, né? Deixa eu fechar esse style aqui. Esse aqui. Tá, no detail aqui eu vou colocar um padding. Vamos ver se ele vai deixar atribuir. Beleza, já adicionou o padding. Aí agora a gente precisa colocar também esse textozinho aqui dentro. Tá o button. A gente precisa colocar align items. Align items center. Que é para centralizar ele ali. Justify content center. Legal. Aí a gente precisa pegar esse mesmo justify content e jogar aqui no Py para ele centralizar todo mundo. Pera aí, é o align items. Eu sempre confundo esses caras, mas aqui é para centralizar eles aqui no meio. Beleza, nosso botão já está ali. Eu vou deixar ele negrito também logo. Deixa eu tirar essa validação aqui. Deixar ele aqui bold. Vou deixar ele já com o tamanho de 20 px. Dificuldade. Deixar 16 mesmo. 16 px, bold. Beleza. E agora a gente só precisa colocar o calendário. Falta colocar o placeholder aqui nesse input. Então a gente vai colocar aqui o place. Eu vou fazer igual a gente fez lá na tela de login. Eu vou colocar dentro do TTRS. Vou colocar aqui o place holder. O texto é insira a tarefa. Vamos bater aqui. Insira a tarefa. Tarefa. Acho que eu escrevi placeholder errado. Isso. Insira a tarefa. Bacana. Aqui ele vai começar em cima. Então eu vou colocar o align items
top. Deixa eu ver se ele deixa. Não, acho que não é top. É start. Start. Para. Carrega. Flex start. Aqui. Beleza. Deixa eu só. Deixa eu só dar um padding left aqui pra ele. Vou dar um padding completo só pra ele não ficar pegando nas bordas. Agora a gente precisa colocar ele aqui em cima e adicionar o calendário. Pronto. Agora aqui para o nosso input eu vou adicionar um cara chamado, um atributo chamado multipla. Vamos ver aqui na documentação. Text input. Multiply, cadê? Aqui, multiply line. O que esse cara faz? Ele deixa eu adicionar uma quantidade infinita de linhas no nosso input. E aí, ó, ele já colocou aqui pra cima e quando eu digitar, ó, ele vai chegar lá no final e ele vai simplesmente para a próxima linha. Legal? Beleza, aqui a gente já fez. Agora, o que mais que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa pegar o valor desse input, né, para a gente poder passar lá para fora. Então a gente vai criar um user state aqui. Vamos dar um nome para ele aqui de pode ser value, set value. Ele vai começar como vazio. A gente já viu isso aqui lá no nosso login. Aqui no meu input, o value eu vou passar ele como value, certo? Nosso onChange. Aqui a gente vai pegar o text e vai passar para dentro do set value. Legal. Text. E o nosso button a gente vai ter o onPress, que é onde a gente vai fazer o clique, ele vai chamar, vai salvar na nossa lista e vai fechar. Não, acho que não precisa fechar, né? Porque se você quiser criar várias tarefas, então ele simplesmente vai só salvar na nossa lista. Então eu vou criar uma função chamada handler save task. Aqui, handler save task. Vou criar aqui uma function com nome handler save task. E a única coisa que eu vou colocar aqui vai ser um alerta com o nosso value dentro, só para a gente saber se está funcionando aqui que a gente fez. Ele deu um reload aqui sozinho. Vamos lá, minha tarefa. Ele está dizendo que eu não posso usar esse próprio. Por que eu não use state? Tá certo. Por que eu não posso usar esse próprio? Então eu vou colocar aqui o nome dele de task. Set task. Vou dar o nome de task. Porque provavelmente é uma palavra reservada, né? Faz todo sentido ele reclamar desse erro. Beleza. E agora eu vou colocar aqui nova tarefa. Ele tá dando um autocomplete. Deixa eu até aproveitar e tirar esse autocomplete aqui. Vamos ver que ele tem aqui, ó, autocorrect.
o autocorrect para desabilitar é só colocar um false. Então aqui no nosso detail, nosso style, né? Lá na TTRS, onde a gente está passando os atributos para ele, eu vou passar ele como false, que é para ele não ficar corrigindo. Agora ele não vai tentar colocar sozinho o nome para mim. Não, ele colocou, então peraí, então não é esse. Então vamos ver aqui. Text input. Auto capitalize, pode ser. Ele tenta colocar os caracteres certos. Então vamos testar esse cara aqui. Aqui, vou colocar ele como false também. Beleza, renderizou. Deixa eu dar um reload. Aqui só para ele parar com isso. A propriedade é inválida. Porque provavelmente é porque o texto aqui acho que ele tem que estar minúsculo, sim. Vamos testar aqui minha props. Ela está esperando uma string. Sim, ela está esperando uma string. A minha task, o value, está esperando uma string. Não sei o que você está reclamando. Depois eu vou olhar para você o que você está. Agora aqui eu vou colocar a minha tarefa e vou mandar criar. E claro, né? Por isso que ele está dando erro, porque o alert aqui ainda está como value, mas é task. E agora aqui minha tarefa. E aí ele deu um objeto, claro, porque ele sempre entende que isso aqui é um objeto. Se eu fizer um JSON.string file, colocar aqui task, ele vai entender. Deixa eu salvar, dar um reload. Vamos ver aqui. Const value recebe minha value. Legal. JSON strong file ele não está conseguindo serializar. Deixa eu pensar aqui. Bom, eu estava olhando aqui direitinho aqui e o nosso onChange aqui tem que ser onChange text. É por isso que ele estava reclamando e não estava encontrando. Agora se eu vim aqui e mandar criar, deixa eu jogar minha tarefa aqui. Deixa eu salvar e fazer um reload. Mandar criar a tarefa. Beleza. O alert aqui. Bom, era isso aí. Era só mudar aqui o onChange para onChange text. Fazer um reload. E aí agora a gente vem aqui, ó. Tarefa do dia. Mandar criar a tarefa. Beleza, ele já vai aparecer a tarefa. Agora a gente, no caso agora da nossa data, a gente vai ter que usar uma biblioteca. Eu vou usar essa React Model Data Time Picker. Ela é baseada na oficial, né? No caso, a oficial é essa React Native Community Data Picker. Só que, pelo que eu vi, ela já está customizada
Então evita da gente ter que ficar fazendo muito código. Eu não gosto de usar bibliotecas, como eu falei, mas vez ou outra se faz necessário, né? No nosso caso aqui a gente vai precisar dela. Eu já instalei ela aqui para adiantar o nosso lado, mas é só seguir aqui o tutorial. E para a gente usar ela, aqui ela tem a opção do não export, no caso, né? E aqui pro export, se for utilizar o export. E para a gente estar usando ela no nosso projeto é só vir aqui fazer o import, nosso detail. Deixa eu importar. Deixa eu copiar isso aqui. Eu vou copiar tudo, né? Porque são os métodos que precisa. E aí eu vou mostrar cada um. Beleza. Os métodos que a gente tem aqui, ó. O isDatePicker seria só um booleano para a gente verificar se a data está visível ou não na hora que clicar lá, para abrir no caso. Aqui é a function, né, para alterar esse valor. Aqui nós temos uma função showDataPicker, que quando clicar ele vai mudar esse booleano aqui para true, que ele já inicia como false, e aqui ele tem um hide, que ele vai trocar para false. E aqui o botão de confirmar, quando eu clicar no botão confirmar, ele vai mostrar a data e vai esconder a data. E agora a gente vem aqui, pega esse cara, datapic modal, que é o componente. A gente vai colocar aqui embaixo do input. A gente vai dar uma melhorada no nosso layout, porque o nosso layout não ficou tão bonito assim, essa parte de hora e data. Então a gente vai colocar, vamos criar aqui uma view para colocar ele dentro, e também vamos colocar, eu criei essa view aqui, container date, para a gente colocar ela dentro. Ela é só uma view, né, onde a gente vai organizar para separar do input e do botão, e a gente também vai colocar um text. Eu vou usar o title aqui, depois a gente pode melhorar isso. No title aqui eu vou colocar selecione a data. E depois nós vamos fazer um selecione a hora. Vamos ver o que vai dar aqui. Claro, né? Se eu não importar o nosso container aqui em cima, ele não vai funcionar. Beleza, selecione a data, selecione a hora. Deixa eu ver o que mais aqui que o nosso exemplo mostra. Ele precisa de um botão para fazer o clique nele e ele chamar a função para mostrar a data. No nosso caso, para ficar bonitinho, o que a gente pode fazer? Vamos colocar um ícone, né? Lá na nossa tela de Today, nós temos um ícone. Vamos pegar esse ícone aqui. Vamos copiar ele. Colocar ele aqui. Deixa eu copiar também
esse ícone aqui, só para a gente ter um resultado visual. Aqui. E provavelmente esse data picker modal aqui, como ele é uma modal, ele não necessariamente precisa ficar dentro do contexto. Ele precisa estar dentro do pai, que é o container, mas ele não precisa ficar na ordem, porque ele vai aparecer por cima de todo mundo. Então eu vou colocar ele aqui embaixo isolado. Beleza. Ele deu erro por causa desse item aqui, que ele não existe. Deixa eu limpar. E aí o handler check, que é a função, vai ser o show data picker. Igual tá aqui no botão do exemplo. A gente faz igual. E um detalhe é o seguinte: quando você faz uma função com arrow function, você não precisa colocar o arrow function aqui, porque ele já está executando a função dessa forma. Se você colocar function e o nome da função, você tem que colocar o arrow function, tá? É obrigatório. Senão ele já vai começar a abrir a tela tentando executar a função. E quando você faz isso aqui, ele só executa depois, é uma função dentro de outra função. Então ele só vai executar depois que você fizer o clique. Aqui como eu estou usando aqui o que ele criou, eu não preciso colocar o arrow function para ele não ficar executando. Beleza, aqui a gente já tem o seleciona data. Quando a gente clica, ele não fez nada porque ele não encontrou. Provavelmente isso aqui é alguma coisa. Isso aqui é alguma coisa lá no iOS que a gente vai precisar fazer. Provavelmente um pod install. Deixa eu fazer aqui um cd iOS pod install. Às vezes ele dá esses erros porque ele não encontra o link quando você instala as bibliotecas. Eles pegam, ó, tá vendo que ele já tá até instalando a biblioteca. Ele faz a ligação entre o nativo e o React. Antigamente você precisava dar um React Native Link. Já na versão 0.62 não precisa, mas de vez em quando ele buga. Enquanto ele vai atualizando lá, eu vou aqui entrar aqui no Vector Icons para a gente pegar o ícone de calendário e o ícone de hora. Ele vai executar um pouquinho. Terminou de carregar aqui. Vamos pegar o calendar. Do material icons. Nossa, esse aqui não tem nada a ver. Então vamos ver se tem alguma coisa com date. Esse aqui pode ser. Esse aqui tá mais bonitinho. Já terminou de carregar. Deixa eu mudar ele aqui. Vamos pegar um para a hora também, porque vai ter que carregar a data e a hora, né? Ele não tem, então vamos ver aqui, acho que é time. Seria aquele reloginho. Esse, access time. Beleza. Aqui a gente vai pegar outro ícone para selecionar a hora. E a gente coloca o access time. Beleza, salvei. Deixa eu dar um reload aqui na aplicação. Beleza, voltou. Tá lá, nós temos o nosso botãozinho de hora, de data e de hora.
Quando eu clicar no data, ainda assim ele deu erro. Provavelmente eu vou matar aqui o bundle e vou reiniciar. Demora um pouquinho quando acontece isso, então eu vou pausar aqui e já eu volto. Beleza, eu reiniciei o bundle aqui, esse carinha aqui, né? De vez em quando isso acontece, como eu sempre falo, né? Programação é paciência. Se tem alguma coisa dando errado, é porque você está indo no caminho certo. Vamos ver aqui, eu selecionei a data. Legal, agora ele já apareceu para a gente selecionar a data. Precisamos configurar para ele não colocar uma data atrasada, né? E selecione a hora. Porque aqui eu estou chamando a mesma função de data, mas já está aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai organizar isso aqui um embaixo do outro e vamos colocar um layout também para quando ele selecionar a data aparecer a data, né? Então vamos lá. Aqui no Styles a gente vai criar um container export container, pode ser container item date, para organizar esses carinhas aqui. Ele vai ser um styling, ele vai ser uma view, né? Como eu falei para vocês, sempre normalmente a gente tem que colocar uma view para organizar. A gente vai colocar, o que mais que a gente pode pôr aqui? Tá, deixa eu colocar esse cara. Ele vai ser uma row, ele vai ser uma linha. Embaixo vai ter que ter, se bem que eu posso colocar a hora na frente. Então ele vai ser uma linha. Então vamos colocar um flex direction row. Vamos deixar só assim por enquanto. Deixa eu salvar ele aqui. Esse cara aqui não precisa mais. Deixa eu importar ele aqui. Beleza. Vamos colocar ele aqui. Por volta do selecione a data e o ícone. E por volta do selecione a hora e o ícone. Deixa eu salvar. Fechou. Aí o nosso container data, ele é uma coluna. Container data, ele vai ser uma coluna, então eu vou tirar esse row, que é para ficar um embaixo do outro. Legal. Nosso container row aqui, a gente vai alinhar os ícones ao centro para ficar a escrita e o desenho na mesma item center. Item center para alinhar, beleza? Vou colocar aqui um top, margem top de 20 px para ele empurrar para baixo. Legal. E a
gente vai colocar também o nosso title, né? Eu vou usar esse, deixa eu mudar logo esse title aqui, a gente vai mudar ele para text, porque não faz sentido, né, ficar escrevendo title, sendo que ele é um text. Ele está sendo reutilizado. Deixa eu mudar aqui também no aqui e aqui agora o nosso title ele vai vir aqui embaixo e container data aqui. Beleza, aqui ó, ele vai ser o resultado da hora no caso. A gente vai jogar aqui a hora, a data e a hora. Por exemplo, aqui vai ficar a data. E aí quando a gente selecionar a hora, vai aparecer a hora embaixo. Isso pra gente ter um feedback visual, pra gente salvar e depois a gente devolver aqui para nossa tela inicial. Tá vendo? Ele apareceu aqui, ó, data e hora. Eu acho que ele vai ficar mais bonitinho embaixo. Então, nosso container data, ele é uma linha. Esse cara aqui, ele vai ter que ficar embaixo dele. Aqui. E esse cara tem que ficar embaixo desse aqui. Vamos ver como é que fica a organização. Beleza, já ficou legal, né? Então, quando tiver uma data, a gente vai mostrar ela aqui, a hora aqui. O ícone aqui eu vou dar um style. Jogar um estilo aqui para ele. Empurrar ali. Margem left de 10. Vou jogar no de baixo e no de cima. Todo. Só para não ficar coladinho ali o texto. Só para não ficar coladinho o texto aqui em cima e embaixo. Que eu tirei isso, esqueci de colar. Legal. E aí, outra coisa que eu vou fazer, o nosso container item data, o clique ele só tá no botãozinho. Eu vou colocar o clique aqui no texto também, para isso tudo aqui ser clicável, para ficar melhor. Então a gente no nosso container interdata aqui, em vez de ser view, a gente chama um touchable opacity. E olha só, agora tudo fica clicável. E aí, o nosso onPress aqui, a gente tira daqui e joga no nosso container item data. Deixa eu jogar nesse cara aqui também. Tirar o do... Eu tirei o clique do ícone e agora eu coloquei aqui, ó. Legal? Vamos ver o que mais que ele tem aqui para dizer pra gente. Quando eu clicar no confirmar, ele vai me devolver uma data. Então ele vai me dar um warning quando eu clicar na data. Então eu vou selecionar a data aqui, vou clicar em confirme e ele me deu um warning. O warning é esse logzinho aqui que ele aparece. E aí ele já me mostrou a data, ó, com a hora. Como a gente vai precisar só da data, a gente vai tratar essa data. Vamos criar aqui uma função. Eu vou criar uma pasta aqui chamada úteis.
tudo que for código que você for reutilizar em mais de um lugar, você cria uma pasta chamada utils ou helper e lá dentro você coloca. E aí eu vou colocar aqui o format date.js vai ser o nome da nossa função. Eu vou export the full format date. Eu vou receber uma data, né? E aí eu vou retornar essa data date.toLocale. Esse toLocale, deixa eu procurar aqui no nosso DevDocs, que eu acho que ele tem. Ele é uma função do JavaScript que chama. Eu já até coloquei lá no nosso lá no Facebook, lá no Instagram, eu coloquei uma função chamada toLocale que é para formatar a data. Deixa eu ver se tem toLocale array date, toLocale string. Vamos ver se é esse cara aqui mesmo. Não, é esse cara aqui, mas ele não tá formatado. Então vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no nosso Instagram. Vamos procurar aqui por formatação de data. Esse cara aqui. Beleza. Aqui a gente já tem o toLocale string. Daí aqui eu preciso passar a localização, vai ser ptbr, né, a nossa formatação. E aqui eu preciso passar um objeto, certo? E aqui eu vou converter o ano para numérico, o month, um mês, para two digit, e dia, hora, minuto, segundo, a mesma coisa. Vou passar uma vírgula. Month, day, hora, minuto. Day, hour, minute. Minute. Beleza? Só isso aí. Vou salvar aqui. Aqui ele está pedindo ponto e vírgula. Esses errozinhos aqui é o ESLint que fica dando. É uma biblioteca que eu uso para padronizar o código. Só que como se eu fosse colocar ela aqui ia ficar muito extenso o vídeo. Vai ficar para uma próxima oportunidade. Eu vou importar aqui a nossa format date. De utils barra format date. Beleza. E aí, nossa format date eu vou usar aqui nesse warn. Em volta da data que ele tá pegando lá. Essa data aqui é a data que a modalzinha tá retornando. Vou salvar, vamos ver se deu certo. Vou selecionar 27 de abril. E olha aqui, não deu certo. Eu exportei a data errada aqui.
exportei a minha função errada. Na verdade, eu tenho que fazer um export com format date. Vou colocar isso aqui em forma de arrow function, passar o date, beleza. Agora na minha DT eu vou pegar a minha função, deixa eu fazer um reload aqui pra gente ver. Beleza. E agora confirma, beleza, já converteu a nossa hora e a data. A gente vai pegar aqui só a data. Então aqui nós temos como pegar só a data, ó. Só fazer um split na data e vamos pegar só a data. Então aqui no nosso handler confirm a gente vai fazer o seguinte: a gente vai tirar essa variável aqui, vamos jogar aqui dentro de uma variável o valor com date formatted, data formatada, recebe essa data, e aí a gente vai pegar apenas a data. A gente pode até fazer aqui direto, vou deixar quebrado aqui só para vocês entenderem. Const only date recebe o split, ele pega o valor, a string, e ele quebra em várias strings dentro de uma array. Aí o que ele espera? Ele pega tudo que está dentro de um espaço e aspas e ele joga dentro de uma array. E aí a gente vai pegar a posição 0, que é a primeira posição. Formatted. É só com T? Acho que é. E aí a gente vamos criar aqui uma variável show date, set show date. Essa variável é a variável que vai aparecer dentro ali do data, onde está só o data, embaixo do selecione data, e ela vai começar como vazia, que é a nossa data. Ela vai começar como vazia, e aí na hora que ela chegar aqui, eu vou dar um set show date. Legal. Aqui a gente vai passar o only date. Date formatted. Ah, tá. Tinha escrito errado. Legal. O que mais? Acho que é só isso aqui. Vamos fazer o reload. Beleza, agora aqui ele não tem nada. Quando eu clicar aqui para selecionar a data, eu vou colocar aqui. Beleza, ele já apareceu aqui. E agora na hora, vamos voltar aqui na nossa biblioteca, que ele tem aqui, ó, o show time picker, né? Que é para pegar só apenas a hora. Vamos ver o exemplo dele aqui, como é que ele faz esse show time picker. Ó, aqui ele colocou time. Ah, entendi. Quando eu passo dentro da variável o tipo lá do o tipo que eu quero, se é data ou hora ou time, no caso, ele me retorna já o modal certo. Aonde que eu tô passando esse date? Massa, aqui no date, ó. Legal. Então, a gente vai fazer isso aqui de forma dinâmica.
que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável const type modal, set type modal, onde a gente vai colocar o estado inicial dela sendo date. Mas só para vocês entenderem o que eu tô fazendo aqui, ó. Se eu vir aqui mudar o date para time, salvei. E olha só, quando eu clicar, ele vai me trazer a hora, tá vendo? E quando eu coloco data, que é o date, ele me retorna, voltou, beleza. Ele me retorna o calendário. Então, o nosso date aqui, ó, eu vou substituir pela nossa variável type modal, que eu já defini lá em cima como calendário. Então ele vai vir como calendário e aí a gente vai ficar alternando. Por exemplo, aqui ele vai ser time, quando for hora, quando ele clicar aqui vai ser hora. E aí, olha só, ele vai ser do tipo hora. Então como que a gente faz isso? A gente já tem um botão show data picker, que é quando a gente clica no nosso botão aqui, né? Que isso aqui virou um botão. Então, para ficar mais fácil, não ficar tão confuso, eu vou criar um cara chamado show timer picker. Show timer picker. Aí quando ele clicar no show timer pick, quando ele clicar no show timer pick, o tipo de modal vai ser time. E quando ele clicar aqui na data, ele vai ser do tipo date. Só para a gente garantir que a nossa modal não fique abrindo errado. A gente vai garantir que isso aconteça. E aí no nosso show time pick eu vou colocar a nossa função dentro do time, que é esse cara aqui, né? Selecione a hora. E aí vamos ver se deu certo agora. Cliquei na data, beleza, abriu a data, confirmar a data. Cliquei na hora, beleza, clicou, mostrou a hora. Só que a gente ainda não fez uma variável para armazenar a hora. Então a gente vai copiar o show data, o show date, e a gente vai dar o nome de showtime. Set showtime. Showtime. Que também vai começar vazio. Cadê você? Isso, esse cara aqui também vai começar vazio. E quando eu clicar no Showtime, vamos ver o que vai acontecer. Confirme. Ele tá pegando a hora porque eu tô usando a mesma função aqui, ó. Só pra gente entender, vamos ver o que vem aqui no Random Confirm quando eu clico em hora. Cliquei aqui, confirmar, ele me retorna um date. Não era para isso acontecer. Então vamos ver aqui o que ele me mostra. Hide picker.
Showtime, handler confirm, hide picker. Tá, ele não faz nada. Ele só pega a hora. Ah, entendi. É porque ele pega a hora e ele faz o seguinte. Ele me mostra a data. É como se ele pegasse a data e a hora, só que ele só me mostra a hora quando ele clica aqui, ó. Quer ver? Ele console.warn. Vou pegar o date formatted. Legal. E agora, ó, quando eu clico em selecionar a hora, eu vou colocar aqui 10h20. Vou confirmar. E eu copiei a variável errada, ele dá erro mesmo. Quando eu selecionar a hora, 12h30 PM. Olha só, aí ele me traz o 12h30. Então, a gente vai precisar fazer mais uma condição. Aqui no handler confirm, eu vou ter que passar para ele o tipo de confirmação que a gente está fazendo. O que isso significa? Deixa eu pensar aqui. Como que a gente poderia fazer? Tá, a gente vai pegar... Deixa eu pegar aqui o set showtime. Só para eu... Set show date. Set showtime. Aqui only data. Aqui eu vou fazer o const only time. Que aí eu vou pegar o date. Vou pegar esse mesmo carinho aqui. Vou pegar a posição 1 dele. Que aí a posição 1 é a hora e a posição 0 é a data. Deixa eu tirar esse warning aqui. Aí o que acontece? Ó. Deixa eu dar um reload para ele limpar as variáveis. O que a gente precisa fazer? A gente precisa confirmar onde a gente está clicando, porque se eu clicar na data e confirmar, ó, ele vai me mostrar a hora, tá vendo? E aí se eu vir aqui na hora, por exemplo, e colocar 11h30, beleza, ele ficou certinho. Mas se, por exemplo, eu coloco a data aqui, ó, 27 de junho, tá vendo? 8h30. E aí eu venho aqui agora e coloco a hora de hoje, ó, lá em cima ele vai mudar para 27/4. Então, a gente precisa confirmar o que ele vai mudar na hora do clique. Então, deixa eu pensar aqui, o que a gente pode mudar na hora de fazer o clique. A gente vai preencher uma variável, então vamos lá. A gente vai criar aqui uma variável com o nome tipo clique, type click, set type click e a gente vai passar o seguinte, type data, type date, set type date. E aí o type date ele vai ser true, ou seja, se ele for do tipo data, ele vai ser true, se ele for do tipo hora, vai ser false. E aqui, ó, no nosso set type modal, legal, nem precisa. A gente pode pegar o type modal. Ele já tem essa verificação, ele já tem duas variáveis diferentes. O que a gente faz? A gente vem aqui, ó, faz uma condição se
type modal for igual a data, a gente seta o show date e aí a gente muda a variável. Se o type modal for igual a hora, não, é igual time, né? Isso. Ele troca a hora e a data. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Deixa eu fazer um reload. Beleza, cliquei, selecionei a data, vamos colocar aqui 27 de junho. Beleza, ele não mostrou a hora. Parece que funcionou. Agora a gente vai pegar a hora aqui, vamos colocar 10h34, lá em cima tem que continuar 27/7. Confirmei. Acho que é porque não é time, é time. Esqueci do R. Então deixa eu até tirar esse R aqui, da onde eu coloquei timer. Beleza. Fiz um reload, deixa eu salvar. Fez o refresh. Bom, agora eu vou selecionar a hora, vou colocar. Beleza, agora já deu certo, né? E por último, o que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar isso aqui num objeto, onde ele vai ter o nome da tarefa, a data e a hora, e a gente vai devolver lá para nossa home. Então a gente vai criar aqui uma variável do tipo tarefa. Nós já temos a tarefa, a gente já tem até aqui a tarefa. Legal. A tarefa, então a gente precisa criar um objeto. Deixa eu criar um objeto aqui com o nome const. Vou criar a tarefa, né? Create task, set create task, que vai ser o seguinte: quando a gente criar a tarefa lá, na verdade a gente nem precisa desse objeto aqui. Só a gente fazer o seguinte: quando a gente clicar aqui no save task, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar uma constante aqui, né, com o nome data, onde vai ter um objeto. Nesse objeto a gente vai ter a task, a gente vai ter a data, o date, que vai ser o nosso set show date, e a gente vai ter a nossa hora, que vai ser o show time, né? Show time. É isso. Confirmar aqui. Show timer. Deixa eu mudar aqui. Show time. E aí, quando a gente vai mostrar isso aqui no alerta, ele não entende o objeto. Eu vou só converter aqui para um string. Stringify. Do tipo data. Data seria dados, tá? E depois a gente vai adicionar isso aqui lá numa lista, que vai ser a nossa lista principal. Beleza? Deixa eu salvar só pra gente ver se tá tudo certinho. Não deu erro. Beleza. Vamos colocar aqui nossa primeira tarefa.
A gente vai selecionar a data aqui, que vai ser hoje. E a gente vai selecionar a hora. Vai ser às 10h34. Beleza, quando eu clicar em criar tarefa, olha lá, a gente tem a task, a gente tem a data e a gente tem a hora. E aí, depois que eu fizer isso aqui, aí a gente vai adicionar isso aqui no banco de dados. Adicionar no banco de dados. E a gente vai limpar os campos. Ou a gente pode voltar para a tela anterior. Eu vou deixar aqui, eu vou só limpar, não vou voltar para a tela anterior, porque se você quiser criar várias tarefas para depois voltar e ter o resultado, é melhor do que você ficar clicando, entrando, clicando, entrando. Então vamos limpar logo os campos. O set task. A gente coloca aqui um vazio. É simplesmente isso, não tem segredo nenhum. O set show date. A gente coloca vazio. E o set time. Set show time. Ficou até timer lá. A gente coloca tudo vazio. Beleza? Ou seja, já está tudo aqui. Quando eu clicar em criar tarefa, limpou. E a gente vai dar o alertazinho aqui de alert. Tarefa criada com sucesso. Legal. A gente também pode criar umas condições aqui antes de salvar, que poderia ser o seguinte: não podemos criar tarefa se a task for vazia, ou seja, se lá em cima tiver em branco, se ela for igual a vazia, a gente pode dar um alerta para ele dizendo o seguinte: preencha o campo tarefa. A gente pode criar mais outras condições para a hora. A gente pode criar outras condições para a hora, né? Se a hora for vazia, show date. Se o show date for vazio e se o show time for vazio, preencha, selecione uma data, aqui no caso, se for a data for vazia, selecione uma data e selecione um horário. Em todos esses casos aqui, a gente tem que colocar o return para no caso aqui as condições, né? Porque o que acontece, ele vem de cima para baixo executando o que tem que ser feito. Se a gente não colocar o return, ele cai dentro dessa condição, executa o alerta, só que aí, em vez dele parar, ele vai vir aqui, vai limpar os campos e vai executar tudo que tiver abaixo dele. Quando você faz o return, ele simplesmente cai dentro da condição, executa o que está dentro da condição e para toda esse trajeto aqui de cima para baixo. Então vamos lá. Cria a tarefa, preenche o campo tarefa. Legal. O nome da minha tarefa. Minha tarefa. Aí eu vou clicar de novo, ele manda selecionar uma data. Legal.
data de hoje. Aí eu vou clicar aqui de novo. Ele vai mandar eu selecionar um horário. Legal. E aí, se ele passar em todas essas condições, ó, ele vai me dar um alerta dizendo tarefa criada com sucesso. Então, o que que faltou a gente fazer aqui? Adicionar isso aqui lá no Async Storage, que a gente vai adicionar no banco de dados local, e a gente vai retornar para a tela inicial, né? E a gente vai utilizar os dados do nosso Async Storage para mostrar lá na tela. Beleza? Eu vou ficando por aqui porque esse vídeo está ficando muito extenso e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço e até mais.